Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast, eu quero falar com você como superar pensamentos negativos, né? E basicamente, a gente sabe, né, durante esses 15 anos de trabalho, quantas pessoas sofrem, né, diariamente com esse mal que nós chamamos de pensamento negativo. E basicamente, o que eu quero te ajudar em relação ao aprendizado que a gente vai compartilhar aqui nesse vídeo, até para você usar na prática e começar a colher novos resultados, tem a ver com a maneira, inclusive, que você está utilizando o negativo dentro da sua vida. Né? Primeiro de tudo, quando a gente fala sobre pensamento negativo, o que aparece? Né? Qual que é a palavra, qual que é a experiência, qual que é o sentimento, qual que é a emoção que você sente? Né? Na grande maioria das pessoas vai falar, nossa, Diego, eu me sinto mal, né? Eu sinto que na verdade alguma coisa não tá bacana na minha vida, eu sinto que na verdade é por causa disso que eu tô travada em relação ao meu emprego, meu trabalho, em relação a dinheiro, em relação à prosperidade, em relação à saúde, relacionamento. Basicamente, é esse tipo de relacionamento que as pessoas têm, né? Até em níveis vibracionais, quando a gente fala de pensamento negativo, as pessoas costumam levar ou mesmo tangibilizar isso, né, como se fosse algo tangível, como algo mais inferior, né? Então, basicamente, uma frequência vibracional mais baixa. E é isso que eu vou comentar com você, porque na maior parte das vezes, né, eu gostaria muito de pedir a sua permissão para entender as coisas de uma nova maneira. Não existe como, por exemplo, você ir além da sua própria compreensão, você entrar no mundo das infinitas possibilidades com os velhos dogmas, desculpa, os velhos conhecimentos, a velha sabedoria, na verdade que não é muito sabedoria, porque basicamente é uma programação mental que levou você a acreditar em certas coisas, né, ou mesmo certas verdades, que não é verdade com V maiúsculo, arquétipo, que não é a minha verdade ou a sua verdade, é a verdade da lei natural, né, que a gente ensina muito aqui dentro da alquimia da mente. E você começou, na verdade, a deturpar o verdadeiro significado do que é um pensamento negativo. O que é um pensamento negativo? Um pensamento negativo é o contrário de um pensamento positivo, tá? E o que é negativo? Né? Basicamente é o que é o oposto, né? E basicamente as pessoas elas conceituam o que é negativo como ruim, né? E o positivo como bom. Então a gente pega até mesmo a lei da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, muito em relação a isso. As pessoas conceituam muito que é positivo, é como se fosse a mocinha, o mocinho do filme, e o negativo como se fosse o vilão, a vilã do filme. Né? Basicamente é esse conceito que você tem. Mas quando a gente pensa em relação à própria a quântica, em relação à lei espiritual, né, a lei natural que nós ensinamos aqui na Alquimia da Mente, não é tão infantil assim os conhecimentos, né, os conceitos. Porque quando na verdade você conceitua que o vilão é um mal, o vilão também pode ser bom, porque pode ter vários argumentos positivos, né, não negativos, positivos, em relação ao mocinho ou à mocinha, para que ela ou ele enxerguem as coisas de uma outra maneira. Em contrapartida, a mesma coisa vale para o mocinho, para a mocinha, que muitas vezes tem pensamento negativo, mesmo intenções negativas, que aí nesse caso podem ser intenções ruins. Você olha às vezes filmes, por exemplo, que né, eu sempre conceituo isso pegando exemplos práticos. Pega, por exemplo, filmes aí que você gosta, ou mesmo de atores, atrizes que você gosta, super-heróis, super-heroínas. Eles destroem a cidade inteira. Eles destroem um monte de edifícios, né, prédios, casas. E aí, quem que vai pagar por isso? Vai ser o mocinho? Vai ser a mocinha? Não. Né? Então, será que ele é muito boazinha ou bonzinho? Né? Por isso que eu falo para você, não fique nesse marasmo em relação à infantilidade quântica, à infantilidade espiritual. Você tem que aumentar o seu nível de consciência. Então, para a gente conceituar o que é um pensamento negativo é só um oposto do positivo. Tá? E basicamente o pensamento negativo, tal como o pensamento positivo, ele também tem duas facetas, ele tem duas polaridades. Ou seja, um pensamento positivo, ele também é bom e é ruim. Você sabia disso? Né? O pensamento positivo, aquele, eu quero só ter pensamentos positivos, ele pode ser ruim para você. E eu vou explicar por quê. Vamos imaginar que você quer ter só pensamentos positivos. Você ainda tem uma miopia espiritual, uma miopia eletromagnética e energética em relação a isso. Você acha que pensamento positivo é a invenção do século, do milênio, e você só pode pensar assim. Vamos pensar então. Eu quero ser feliz, Diego. Eu quero ter dinheiro, Diego. Eu quero ser próspera, Diego. Beleza. Esse é o seu pensamento. Você acha que é uma coisa boa. Só que ao mesmo tempo, quando a gente analisa histórias de pessoas, lendo biografias, conversando com pessoas, fazendo parte de grupos que nós chamamos de masterminds,
conhecendo essas pessoas de perto, a gente sabe que essa pessoa, ela não é positiva todo momento. Inclusive, ela quase é o oposto disso. Ela é uma pessoa, às vezes, não materialista, mas ela pensa muito, ela tem paciência, ela exerce a humildade. Ou seja, ela sabe que se você só focar, né, dinheiro, prosperidade, felicidade, isso na verdade é como se fosse algo ilusório, sabe? Como se fosse basilar. É como se você estivesse vendendo uma ideia, mas você não acreditasse. Por isso que pessoas que têm dinheiro, elas quase não falam de dinheiro, elas falam mais de valores, elas falam mais daquilo que elas acreditam, elas falam, por exemplo, de sonhos, metas e principalmente elas falam o porquê que elas fazem isso, o propósito por trás disso. Né? E pessoas que não têm dinheiro fazem o oposto. Na verdade, focam só no dinheiro, na matéria. Olha que interessante. Então, se você só focar no que você imagina que é bom, né, que seria o pensamento positivo bom, na verdade é o negativo. Né? Então, o negativo, por exemplo, se só ficar falando nisso, às vezes você não vai ter os resultados que você imagina. Agora, imagina um pensamento negativo. Diego, aí vamos ser o oposto, né? Então, eu não quero ser mais triste, né? Eu não quero, eu não quero que falte dinheiro, eu não quero faltar prosperidade, né? Beleza. Vamos imaginar. O que é bom em relação a isso? Eu vou te explicar por que é bom ter esse pensamento negativo. Porque você analisa que tudo é polar, isso é uma das leis herméticas. Então, se tudo é polar, tem momentos que as coisas não vão bem e tem momentos que as coisas vão bem. Mas por que é importante você analisar também quando as coisas não vão bem? Para você analisar quem está do seu lado. Então, isso é um aspecto bom. Olha que interessante. Os seus relacionamentos. Será que dentro do seu relacionamento íntimo, seu relacionamento conjugal, a pessoa que está do seu lado é uma pessoa parceira ou uma pessoa competitiva? Ou seja, no momento que na verdade você mais estará, né, ou está precisando dela ou dele, ela não está do seu lado, ou mesmo ela está. E aí que você vê os valores, o caráter, né, a verdadeira, o significado em relação a essa palavrinha tão mágica que é o relacionamento amoroso. Né? Além disso, você vai também analisar as suas ferramentas, as suas estratégias. Será que, na verdade, você tem consistência? Os seus planos, por exemplo, são altos e baixos. Todo mundo tem uma vida alta e baixa. Guarda isso. Né? Então, nesses momentos que são mais negativos, que você está tendo pensamento negativo, Diego, nada está dando certo. Será que não está dando certo? Ou mesmo não está do seu jeito? Comece a analisar as coisas de uma outra ótica. Talvez você está exacerbando tanto o seu ego, que as coisas têm que ser do seu jeito, que você é teimosa, teimoso. Você acha que, na verdade, o universo roda ao seu umbigo? E as coisas, na verdade, elas estão sendo delineadas, elas estão sendo encaminhadas para algo novo. Talvez algo novo qual você não esteja preparado para entender. Mas, ao mesmo tempo, ele está te levando para um novo nível de consciência, uma nova oportunidade, que pode ser uma oportunidade profissional, relacionamento, saúde, dinheiro, né, uma transição de carreira, ou mesmo uma transição, às vezes, de mudança de cidade. O grande lance é, quando você está aberto a entender isso, você começa a enxergar que mesmo na escassez existe abundância, mesmo na abundância existe escassez. Por que eu quero te dizer isso? Porque muitas vezes você só foca naquilo que todo mundo está focando e você se esquece de você. E essa é uma das velhas máximas, que não é velha, mas sempre será uma nova máxima, porque é uma lei atemporal. Quando você foca em relação a você, você começa a interpretar os seus pensamentos negativos como um reflexo de algo que você precisa mexer dentro de você. E para você superar esses pensamentos negativos, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, não existe algo, por exemplo, que você vai comprar ali na feirinha, na loja, no shopping, e aí as coisas vão desaparecer. Por isso que eu estou falando para você, o melhor convite que eu posso dizer para você é amadureça, cresça, evolua os seus pensamentos de tal ótica, de tal perspectiva, que você começa a enxergar o todo de uma nova forma. E quando você tiver um pensamento negativo, nossa, eu estou triste. Por que eu tô triste? Peraí, tem um significado. Porque na verdade isso não corresponde mais a quem eu sou. O mesmo relacionamento. Será que esse relacionamento faz sentido? Ou mesmo, tá faltando dinheiro. Mas será que tá faltando dinheiro? Ou mesmo eu não estou buscando novas oportunidades profissionais? Ou mesmo que eu possa criar renda independente de onde eu estiver? Olha que interessante. Ao invés de você pensar com o intuito que você pensava antes, que era mais fácil, uma zona de conforto, você começa a visualizar as coisas de uma outra perspectiva. E pessoas que são mais otimistas, pessoas que na verdade são mais positivas no sentido de dar movimento, ter mais atitude, tomar melhores decisões ou mais decisões que as outras pessoas, elas assumem mais essa iniciativa que é a vida.
Não tem como, na verdade, você explicar a vida. A vida só se explica fazendo, vivendo, amando, gostando e cada vez mais você fazendo com que as coisas repercutam, tenham ritmo, tenham vibração. Essa é a verdadeira lei. E aí, no caso, para superar seus pensamentos negativos, você vai perceber, caramba, quanta coisa eu aprendi nesse meio do processo. Aquele pensamento negativo me ajudou a chegar no meu pensamento positivo. Mas eu tenho que sempre entender que tudo é cíclico. Vão aparecer pensamentos negativos, mas isso significa que é o fim do mundo, a beira do abismo. Significa apenas uma transição que você vai compreender, que é o verdadeiro conceito do karma, né? Quando a gente pensa nos Vedas, né? Os antigos textos sagrados, né? Onde a gente enxerga hoje como Índia, né? E basicamente vai transacionar para algo positivo, algo negativo. E aí você vê que a dinâmica da vida é a beleza da sua própria vida, tá bom? Se você quer aprender mais sobre isso e deseja dar o próximo passo no seu nível de consciência, clica no primeiro link da descrição que tem um treinamento, um curso especializado para te ajudar nessa sua transição. Basta clicar no primeiro link aqui no podcast ou mesmo do vídeo onde você estiver assistindo para que você consiga acessar e conhecer mais sobre esse treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos e podcasts. Um abraço!